Ontem acordei com uma mensagem no telemóvel. Simplesmente vinha escrito: alguma novidade? E provavelmente você também já recebeu uma mensagem assim. Aliás, talvez até você já tenha enviado uma mensagem assim: alguma novidade? Ainda vai comprar? Então, não avançamos? Que tal? Já analisou a proposta? Afinal, quando é que vamos fechar? Se algumas destas frases fazem parte do seu follow-up comercial, precisamos de conversar. Por quê? Existe uma diferença grande entre fazer follow-up de um cliente e pressionar um cliente. E muitas empresas confundem os dois. O problema não é fazer follow-up. O problema é fazer follow-up sem agregar ou acrescentar valor. Quero vos dar um exemplo muito concreto que aconteceu comigo. Numa das obras da Ergo Construções, tivemos um contacto com o fornecedor de material de construção. Recebemos a proposta, analisamos a qualidade dos materiais e estávamos a avaliar a aquisição. Mas, depois de alguns dias, recebemos a tal mensagem: bom dia, alguma novidade? Não respondemos. Passaram alguns dias, outra mensagem: que tal? Ainda vai comprar? Depois, uma outra mensagem: então, não avançamos? Agora, pense como cliente. O que é que estas mensagens acrescentaram à decisão? De forma clara, direta, objetiva? Praticamente nada. O fornecedor estava apenas a tentar descobrir se já tínhamos decidido, mas não estava a nos ajudar a decidir. E é aqui onde mora um grande erro. Follow-up não é apenas pedir uma decisão, é ajudar neste processo de decisão. Ao invés de mandar uma mensagem para um cliente e escrever alguma novidade, talvez pudesse ter dito: bom dia, relativamente aos materiais que cotamos para a obra, confirmei a disponibilidade dos principais itens e o prazo de entrega. Posso enviar a atualização para verificarmos se continua alinhada com o cronograma? Uma coisa um pouco mais elaborada. Agora sim, há uma razão para nós respondermos. Há informação, há contexto, há valor. O mesmo acontece com esta pergunta: ainda vai comprar? Talvez o cliente realmente ainda queira comprar, mas existem outras questões, principalmente quando falamos de B2B. O orçamento pode estar ainda a ser aprovado, o cronograma da obra pode ter mudado e as quantidades podem ter sido alteradas. Então, ao invés de pressionar o cliente, talvez mandar uma mensagem: bom dia, o cronograma da obra ainda se mantém ou houve alguma alteração desde a nossa última conversa? Agora, neste caso, estamos a tentar entender o cliente. Fazemos um follow-up e fazemos esta pergunta desta forma. Quando alguém pergunta: que tal? Já analisou a proposta? Eu acho que essa pergunta também pode ser melhorada. Ao invés de apenas perguntar se o cliente analisou, na proposta temos que apresentar opções. Por exemplo, posso ajudar-lhe a comparar as duas em função do prazo e do custo da obra? Aqui não estamos apenas a cobrar feedback para o nosso interesse, estamos a facilitar e ajudar o processo de tomada de decisão. E a última, não é? A tão conhecida: afinal, quando é que vamos fechar o negócio? Esta pergunta é muito sensível e tem um momento. Se ainda existe dúvida ou aprovação pendente, tentar fechar pode ser prematuro. Primeiro pergunte: o que estará a faltar para podermos avançar? Então, esta pergunta pode revelar um obstáculo. Por isso, antes de enviar qualquer pergunta de follow-up, faça a seguinte pergunta ou faça o seguinte teste: o que estou a acrescentar como valor agregado nesta mensagem? Se a resposta for nada, só quero saber se o cliente decidiu, então não envie ainda. Não envie. Traga informação, resolva uma dúvida, apresente uma alternativa, atualize uma condição ou um termo, ou tente no mínimo descobrir o que está a impedir o avanço desta proposta. Porque o cliente, nessa fase, não está a precisar de receber mais uma mensagem:
alguma novidade? Não, ele precisa de uma razão para continuar a conversa. E é muito importante que nós guardemos esta diferença, este entendimento. Um follow-up fraco pergunta, já decidiu? Mas um follow-up estratégico pergunta, o que falta para decidir? Como podemos ajudar na decisão? Um procura uma resposta, o outro procura compreender a tomada de decisão. E é aí que tudo isto muda. O vendedor muitas das vezes pensa, como vou fazer este cliente responder? Não, um profissional, um business development officer, um indivíduo que entende, pergunta como posso tornar a decisão deste cliente mais fácil. Então, quando a nossa equipe começa a pensar assim, o follow-up deixa de parecer cobrança, deixa de transmitir ansiedade, parece estar a colocar em xeque o cliente. Não, começa a transmitir competência, preparação e domínio comercial. Por isso, da próxima vez que estiver a escrever bom dia, alguma novidade, pare e pergunte, será que estou a acrescentar valor ou estou apenas a pedir uma resposta, a exigir que o cliente responda àquilo que são os meus objetivos? Por quê? Porque é preciso perceber que clientes não gostam e nem querem ser perseguidos. Eles querem ser compreendidos, orientados e ajudados a decidir. E é aí que o follow-up deve deixar de ser insistência e passar a ser um processo comercial de tomada de decisão. Por isso, da próxima que escrever alguma novidade, que tal? O que falta? Pare, apague essa mensagem e prepare uma mensagem que agregue valor ao cliente, que dê informações ao cliente e que busque soluções para o cliente e não apenas vender de forma agressiva, não apenas forçar uma venda. Estamos juntos, até ao próximo vídeo. Não se esqueça de colocar um like, de subscrever ao nosso canal para mais conteúdos como este. Até a próxima venda.